A gente fala agora mais uma vez sobre o caso do Maurício do vôlei, porque o Matheus Bach, filho e auxiliar técnico de Tite na seleção masculina de futebol, foi criticado por curtir a postagem do jogador Maurício Souza em crítica à bissexualidade do novo Superman. A curtida de Bach na publicação de Maurício em 12 de outubro se destacou em meio à repercussão que a postagem de Maurício teve nos últimos dias. Após cobranças de posicionamento, a Confederação Brasileira de Futebol afirmou ao jornal O Globo que preza pela diversidade e fim do preconceito. Disse em nota, aspas, a CBF tomou conhecimento dos fatos e conversou diretamente com o funcionário citado, que reconheceu seu erro ao curtir o post, pois não compartilha de tal opinião, fecho aspas. Bach também deixou de seguir Maurício. De acordo com o Globo, além de Matheus, o volante do Palmeiras, Felipe Melo, também curtiu a publicação de Maurício. Ana. Vitor, sobre esse assunto, nós falamos ontem bastante sobre o Maurício. O Maurício amanheceu aí com mais de 1.200.000 seguidores no Instagram, isso tudo em menos de 48 horas. Acho que aquele exército silencioso que comentamos ontem já não está tão silencioso mais, né? As pessoas estão aí dando apoio ao Maurício pela liberdade dele colocar ali a opinião, não houve homofobia, não houve absolutamente crime algum, mas existe sim uma perseguição e esse linchamento virtual que precisa ser parado. Não apenas ao Maurício, mas todos aqueles que não pertencem ao espectro político-ideológico dessa esquerda vil, dessa esquerda covarde, dessa esquerda canalha, eu até diria, perdoem o meu francês. E dentro desse contexto aí, dessa turba que apoia esse linchamento virtual, aqui eu deixo sim infelizmente vou ter que citar um nome de um jornalista, que é um jornalista do UOL Esporte, que é o Demétrio Vecchioli. Ele tem no perfil do Twitter @olharolímpico, e é um jornalista que persegue atletas de direita, atletas conservadores, atletas liberais. Eu sei porque eu fui uma dessas ex-atletas que ele tentou perseguir, mas como eu já conhecia o intuito, as segundas intenções dos textos e das matérias que esse senhor faz, o Demétrio Vecchioli, uma vez ele me ligou para falar sobre a Tiffany, sobre transexuais no esporte feminino, e eu não avisei, mas eu gravei quase as 2 horas de conversa. E, no entanto, quando ele publicou o artigo, não era muito parecido com o que nós tínhamos conversado no telefone, não. Eu, então, ameacei e disse que ele tinha que colocar no artigo dele o que nós conversamos, porque eu tinha a conversa toda gravada. Pois bem, esse jornalista aí, agora ele está organizando no seu perfil do Twitter linchamento para aqueles atletas, celebridades, empresários, artistas que estão apoiando o Maurício. E colocando o nome e falando para as pessoas irem exatamente lá, instigando as pessoas a irem agora não apenas cancelar e linchar o Maurício, mas todas as pessoas que pensam diferentemente dessa turba aí, dessa esquerda violenta, desses justiceiros sociais de teclado. Então fica aqui o meu desabafo, porque nós precisamos, acima de tudo, conviver com civilidade, nós precisamos, mesmo que você discorde de uma pessoa, tem que ser com elegância, com civilidade e não com cancelamento. Um lado falou por muito tempo sozinho. Agora chega, nós continuaremos aí defendendo a liberdade de expressão e se alguém se sentiu caluniado, difamado, injuriado, existem leis para isso. Linchamento virtual não vai ser mais aturado, nós vamos denunciar todos aqueles que cometem essa atrocidade de perseguição nas redes sociais. Chega desses jacobinos virtuais.
E antes do seu comentário, Cris, a gente acrescenta uma outra informação. 20 parlamentares que se identificam como representantes das causas LGBTQIA+, de todo o país, de 7 partidos políticos, protocolaram uma representação no Ministério Público de Minas Gerais contra o jogador Maurício por causa dessa postagem. Esses parlamentares, inclusive, citam a decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal que criminalizou a homofobia e a transfobia e que determinou que atos preconceituosos fossem enquadrados como crime de racismo. Cris. A questão é que ele não cometeu homofobia, ele cometeu um crime de opinião, né? Só que esse crime não existe no Brasil. Ele não falou nada agressivo, discriminatório contra homossexuais, ele apenas levantou uma reflexão do que pode acontecer com essa invasão do ativismo LGBT na cultura. E botou uma foto lá do Superman gay e fez alguma alusão à linguagem neutra em novela, qualquer coisa assim. Então, eu queria falar sobre o crime de opinião, esse crime que está levando as pessoas aí para o tribunal da internet e trazer justamente da internet um raciocínio aqui que eu achei perfeito do Roberto Mota, que é um ex-fundador do Novo, coloca algumas reflexões sempre muito interessantes, e ele fala o seguinte: não existe crime sem uma lei anterior que o defina. Então, estão criminalizando uma pessoa por crime de opinião que não existe. Mas por que isso está acontecendo? Porque há precedentes, nós precisamos lembrar dos presos atuais do Brasil por crime de opinião. Daniel Silveira, o próprio Roberto Jefferson, presos por crime de opinião. O jornalista Wallace Macedo, que foi para casa com tornozeleira eletrônica, mas foi preso por crime de opinião porque ele divulgou um convite que ele achava que seria interessante que o Brasil inteiro que concordasse com o apoio à liberdade de expressão, com o respeito à Constituição, fosse para a rua no dia 7 de setembro, foi preso por isso. Então, o STF, que é a nossa Corte Superior, a gente sempre cai nessa discussão, né? Promove uma perseguição a pessoas porque emitiram opinião, dão a entender que aquelas pessoas são perigosíssimas, estão cometendo um crime perigosíssimo, um atentado à democracia. Agora esses parlamentares aí dizendo que é um atentado à dignidade da pessoa humana, à dignidade dos homossexuais, eles estão pedindo inclusive a prisão do Maurício Souza. Se ele for realmente investigado, como querem os parlamentares, acusado, julgado e sentenciado por esse crime de opinião que não existe, mas que eles tentam dizer que é homofobia, ele pode pegar até 3 anos de pena de prisão. Mas é óbvio que isso não vai acontecer. O Brasil está atento a isso. Não é à toa que as hashtags do momento mais comentadas são hashtags expondo jornalistas aí que criticaram o jogador de vôlei, mas que tem ao longo de anos aí uma série de comentários homofóbicos publicados e que não foram apagados. Não à toa, Ana, o Maurício Souza amanheceu o dia com 1.200.000 seguidores na sua conta no Instagram, que até poucos dias atrás tinha 200.000, e agora ele já está com 1.500.000, acabei de checar. Só de hoje cedo para agora, horário do Pingos nos Is, ele ganhou mais 300.000 seguidores. Os brasileiros não querem que haja perseguição por crime de opinião. Os brasileiros querem ter o direito que está garantido na Constituição de externar o que pensam. E a família brasileira não quer essa invasão LGBT em desenhos infantis, na escola, no currículo, na cartilha de crianças que estão aprendendo a escrever e a ler. Então, isso é uma imposição que não deveria estar sendo feita assim, dessa forma. Se querem discutir isso, levem para um debate dentro de uma universidade, promovam fóruns em locais apropriados e não queiram empurrar para as pessoas e criar isso que já está sendo chamado de heterofobia. Agora, ser heterossexual é crime. Expor uma opinião heterossexual, porque depois o Maurício colocou lá na timeline do Instagram dele uma foto do Superman beijando a Mulher Maravilha, só isso, sem nenhuma fala nem nada, e foi de novo massacrado, de novo como se ele estivesse cometendo um crime. Então mostrar um homem beijando uma mulher, um desenho ali, uma situação que já está documentada pela cultura, e é crime agora. Realmente bizarro esse momento que a gente está vivendo. É muito estranho e também muito estranho que uma leva de militantes venham entrar para esse ativismo LGBT quando mesmo gays
lésbicas, pessoas trans, binários, não binários, essas classificações todas que estão dando aí, reclamam desse ativismo. Isso não ajuda a diminuir o preconceito, isso não ajuda a diminuir a discriminação, isso traz uma visibilidade negativa para cima dessas pessoas. Ninguém aqui está dizendo que essas pessoas não precisem ser respeitadas e que sua orientação, sua escolha, suas opções sexuais devam ser discutidas em público. Isso é uma questão delas e todo ser humano merece respeito. Agora, essa imposição de uma pauta LGBT, o tempo todo ter que estar entrando nas nossas casas, nos livros, na literatura infantil, nas escolas, no currículo escolar, a ideologia de gênero é muita forçação de barra. E a hipocrisia, né? Muita gente que, sim, teve comentários transfóbicos publicados no passado, comentários homofóbicos, agora se dizendo defensor da causa. Augusto. Isso aí eu subscrevo, né, o que disseram a Ana Paula e a Cristina. É o seguinte, tá perigoso ser heterossexual. Tá perigoso. Já já a gente tem de sair da Paulista aí com a proteção policial, porque não pode. Né? Eles querem proibir, eles estão se considerando, os homossexuais, assim, uma raça superior. Daqui a pouco vão querer proibir o casamento entre um homem e uma mulher. Né? O casamento heterossexual vai ser considerado crime. Então, o que se trata aí, para resumir, é o seguinte: podem me acusar de homofóbico. Isso é uma tremenda frescura, né? Tremenda frescura. Por que eles não reagiram assim quando o Lula disse, e tem o vídeo provando isso, que Pelotas é um polo exportador de viados? Viados, eles falam, que é para deixar claro que ele está falando de gente e não do bicho, né? Polo exportador de viados. Eles não falaram nada porque o Lula é de esquerda, na cabeça deles. Eles estão perseguindo o Maurício, a Ana lembrou bem ontem, porque o Maurício simpatiza com o governo Bolsonaro. É isso o que está acontecendo. Por que você não pode mais exercer o direito de opinião? Eu digo o que eu quiser, sabe, sobre isso. Eu tolero qualquer coisa, não me incomoda, não me preocupa isso aí, não me toma tempo. Isso nem é assunto para mim. Tá? Cada um faça o que quiser. Agora, eles é que estão perseguindo, então os homossexuais estão perseguindo os heterossexuais. Eu peço a proteção aí do Ministério da Justiça, qualquer coisa, porque daqui a pouco eu não vou poder confessar, né, que eu sou heterossexual. Vou ter que também assimilar o gestual aí, porque é perigoso você andar na rua agora. Então vamos acabar com essa frescura e tratar de problemas sérios. Tá? A minha inteira solidariedade ao Maurício, porque ele só exerceu um direito que não vai ser revogado por uma questão de frescura. É isso. Diga, Zé. Eu acho um exagero essa polêmica toda, tirar o cara do esporte dele, do trabalho dele por causa... Eu não faria o que ele fez, eu acho horrível essa postura de atacar homossexuais ou heterossexuais. Cada um cuida da sua vida, deixa os bichinhos para lá, deixa as pessoas desenvolverem o que eles queiram ser e pronto, não faria o que ele fez. E é indefensável o que o Maurício fez. Mas daí a ficar cancelando, tirando ele do time, cancelando publicidade, eu acho franco e claro exagero, né? Eu acho que tem que parar com isso, né? E cada um, olha, eu sou da tese o seguinte: ninguém pode embarcar numa canoa se não consegue remar, né? Não dá para embarcar na canoa e ficar, eu estou sendo levado. Não, ele assumiu isso aí. Eu não faria, eu não escreveria isso, não escrevo, não penso assim. E ele que assume as responsabilidades dele. Eu acho um exagero ficar aí perseguindo o rapaz, deixa ele. Todo mundo tem a opinião da postura dele, do caráter dele, de publicar esse tipo de coisa e pronto. E a vida que se segue é isso. Vai ficar para sempre na vida dele essa marca. E ele tem que conviver e aprender a conviver com isso. É simples assim. Diga, Ana, algo mais? É só para fechar, porque eu gostaria de repetir o que eu falei ontem, porque eu acho que é muito pertinente. O que acontece com os ataques que os gays conservadores e liberais sofrem é considerado homofobia também ou não?
ou aí é liberdade de expressão? Porque eu repito, eu conheço os rapazes do movimento Gays com Bolsonaro, que é um movimento de gays conservadores, e esses rapazes eles sofrem ataques homofóbicos quase que diariamente. Mas aí não é homofobia? Aí é liberdade de expressão? Ou homofobia é só para um lado do espectro político homossexual? Os gays conservadores e liberais, aí esses podem ser atacados, trucidados, cancelados e linchados. Fica aqui o questionamento, porque a questão não é sobre homossexualidade ou sobre homofobia, é sobre um lado do mundo aí LGBT, da comunidade LGBT, um lado apenas dessa comunidade que sofre homofobia, transfobia e tudo isso. O outro lado, que faz parte também dessa comunidade LGBT, mas que é conservador e que é liberal, aí não. Aí essa turma pode ser linchada, pode ser cancelada, não tem problema, que é liberdade de expressão. A grande verdade é essa, Vitor.